Salve, salve galera, Paulo Lúcio Carteirinho, tô aqui no bate-papo, tomando aquela gelada e é claro, batendo papo com vocês. Hoje o assunto é reforma política, um tema que vai ganhar muito destaque daqui para frente, tendo em vista que ano que vem, 2022, são anos de eleição, e toda mudança para acontecer para as eleições do ano que vem, ela tem que correr um ano antes, como está previsto na Constituição, no nosso regimento. Então, eles têm até outubro desse ano para propor mudanças para que sejam válidas para o ano que vem. E temos muitas propostas tramitando. Temos aí fim do voto eletrônico, retorno do voto em cédula. Temos aí também voto distritão, que ao invés de ser eleito aqueles proporcionais, aqui um cara eleito mil votos não foi eleito e entra o cara com 200 votos foi eleito. Então, tem essa proposta de os mais votados serem eleitos. Temos o distrital, que divide o estado ou a cidade em localidades e garante a ele a representatividade. Temos o voto preferencial, que você acaba com o segundo turno e você pode, além de votar para o presidente, você pode votar também em outros candidatos, um voto em lista. Então tudo isso eu vou explicar para vocês agora, então confira aí. Deixa eu tomar um gole para molhar a boca. Eu começo com a polêmica do fim do voto eletrônico, principalmente aí encabeçada pelo presidente Bolsonaro, que insiste que tem fraude nessas eleições. O curioso é que ele foi reeleito nesse modelo eletrônico, não só para presidente, mas como deputado há mais de 30 anos, todos os seus filhos. Então, quando ele coloca em dúvida isso aí, eu fico meio assim, pô presidente, será mesmo que ele teve fraude? Como é que você foi eleito, seus filhos? Mas eu fico pensando, será que de fato ele está preocupado em mudança no modelo, alegando porque existe fraude? Ou será que ele está ali jogando ali para a plateia ali, sabendo que talvez não mude nada e que se ele perder, ele fala assim, ó, perdi porque teve fraude, e pode até tentar ali uma tentativa de golpe, que ninguém descarta, que nossa política é cheia de golpe. Em 1929, Getúlio Vargas perdeu a eleição por Júlio Prestes, que era representante da República do Café com Leite, né, de São Paulo ali. Ele derrota Getúlio Vargas na urna, mas não toma posse, aí alega corrupção, um monte de coisa. Getúlio Vargas consegue tomar posse mesmo derrotado, implanta ali o Estado Novo, a ditadura que foi de 30 a 45, fica 15 anos no poder. Eu fico pensando, será que isso aí tem gente aí tentando ali falar mal do sistema para criar uma dúvida sobre a eleição e justificar um possível golpe? Então não descartamos isso, como também não descarta realmente que o presidente queira mudar o voto eletrônico, o voto em cédula. E existe até uma proposta ali, um meio termo, que é você votar na urna e a urna emitir um papel, mas ir no mercado. Você vai no mercado fazer compra, você faz compra ali, sai a relação de produtos, você vê ali que você comprou com os produtos. A diferença é que o mercado você traz o cupom para casa e na urna você não vai poder trazer esse cupom. Esse cupom deve ficar lá porque o voto é secreto. Porque já tem vinda de voto sem o cara ter certeza que o cara vai votar nele. Imagina o cara chegando lá com um carnezinho, aqui eu votei no você. Então a compra de voto vai ser loucura. Por isso que eu acho que o voto tem que manter secreto. Pode até se pensar numa urna emitir ali um papel, um comprovante para o candidato, para o cara ver na hora ali que ele votou, realmente procede, em quem ele votou, saiu ali, esse comprovante ele guarda numa urna à parte, que depois pode fazer de conferência o voto da urna, com aquele boletim que sai, junto com o voto impresso ali para conferir. Então nesse ponto eu acho que não vejo muito problema não. O debate é a questão de dinheiro, se cabe, se vale a pena não, porque será que o nosso modelo é fraudado? Não é, entendeu? E perde-se dinheiro, gasta-se dinheiro e tempo à toa, mas eu acho válido esse discurso, eu acho que é interessante sim, essa questão da urna e sair um comprovante aí, eu não descarto não. Outro ponto importante, saindo um pouco das urnas aí, eu acho que a questão do distritão. O distritão é o fim daquele voto proporcional e passa a valer para as eleições para deputado e vereador os mais votados. Por exemplo, em Leopoldina tem 15 cadeiras, tem 15 vagas, serão eleitos os 15 mais votados. Hoje, no nosso modelo proporcional, ele considera o voto de todas as coligações
e passa a ter direito à vaga aquela coligação que atingiu o quociente eleitoral, que é uma conta do total de eleitores que votaram, dividido pelo número de cadeiras. É algo muito complexo, já expliquei isso antes, já tem texto sobre isso. Quem quiser entra aí no meu blog do Carteirinho, que tem um texto explicando lá. Então muita gente acha que isso é meio complexo, que não entende a regra, que acha que é injusto, que o cara tem 1000 votos não é eleito e o outro com 200 votos é eleito. E sobre isso aí eu quero pontuar, eu sou contra o distrital, vou falar por quê. Eu gosto do voto proporcional, que é o nosso modelo atual, primeiro que ele incentiva as pessoas a participar da política, já que o partido, para conseguir fazer um candidato, pelo menos, seja eleito, ele precisa de um somatório de votos de várias pessoas, que com só aquele voto daquele candidato ele não consegue. Então ele torna a política mais participativa. O partido é obrigado a se organizar, é obrigado a ter candidatos para poder disputar, onde que com mais candidatos, com mais votos, mais chance o partido tem de fazer um representante. Aí pode ser eleito o mais votado, ou pode ser também eleito com 200 votos ali, mas desde que o partido alcance uma meta que é estabelecida. No voto distrital, onde que passa a valer apenas o voto da pessoa, ou seja, para ser eleito ele só precisa do voto dele, ele não vai precisar, um partido pode lançar um candidato só, de um candidato só. O cara, eu sou candidato a vereador, eu entro no outro partido, eu sozinho no partido eu posso disputar a eleição, ter aí o mais votado ou o 15º mais votado, se tiver 15 vagas, eu vou ser eleito. Ou seja, eu com um partido, com uma pessoa só foi eleito. Então, eu acho que não se faz política com uma pessoa, com um partido de um só. E vai ser uma tendência isso acontecer, que, por exemplo, se eu, para me ser eleito, eu só preciso dos meus votos, eu não preciso do voto de ninguém, pô, para que eu vou botar mais gente no partido para concorrer contra mim? Porque toda vez que eu coloco um no partido, ele está concorrendo contra mim. No modelo proporcional, nem tanto, porque eu preciso do voto desses caras para me ser eleito. Eu preciso ter mais voto que ele, isso é fato. Mas se ele não tiver voto e eu tiver voto, eu não vou ser eleito. Então, no proporcional, você incentiva a ter pessoas, apesar de ter uma disputa que está todo mundo disputando um contra o outro, mas um precisa do outro. No distrital, não. Você pode sair sozinho, ter um partido, aí vai ter menos pessoas na política, porque os partidos não vão, os donos dos partidos que vão disputar a eleição não vão querer concorrentes, não vão filiar pessoas, não vão dar legenda. No proporcional, isso já ocorre também. Eu lembro um caso curioso, aconteceu em Cataguases, eu não sei o ano que foi, só sei qual foi o vereador, foi o Vicente do Bens. Ele era muito crítico ao prefeito lá de Cataguases, e ele disputou uma eleição, concorreria à eleição por partido, e acontece nessas mudanças de partido que tem dono, né? Esse partido foi parar no grupo do prefeito que ele era contra, que passou 4 anos de vereador fazendo oposição ao prefeito. O que aconteceu? O prefeito tinha esse partido na mão, não deu legenda para o Vicente do Bens, que acabou fora. Foi a única vez que o Vicente do Bens perdeu uma eleição em Cataguases. Ele que foi o vereador mais votado, já foi presidente da Câmara 5 vezes, se eu não me engano. Entrou para a história aí, é o que mais foi presidente da Câmara, e mais votado vereador. Mas um ano ele ficou de fora porque ele fazia oposição ao prefeito, e o partido dele passou a pertencer ao grupo do prefeito, e o prefeito simplesmente não deu legenda para ele. No distritão, isso vai acontecer muito. Várias pessoas não vão querer filiar a outra para não concorrer contra ela. Hoje já não, hoje eles precisam filiar porque ele precisa de pessoas com voto para somar voto com eles. O distrital, e isso eu aprovo, eu acho isso interessante. Você pega Minas Gerais é muito grande. Temos aí Zona da Mata, temos sul de Minas, norte de Minas, temos a metropolitana ali, a cidade do Aço, aquela região do Aço. Então você vai pegar Minas Gerais e vai dividir ela em vários distritos, e cada distrito vai ter uma quantidade garantida de representantes, no caso deputado. Vamos trazer para Leopoldina para ficar mais fácil, que aqui o vídeo aqui, Leopoldina é a cidade, então ela tem aqui diversos bairros. Então você circula aqui, ó, Bela Vista, São Cristóvão, essa área aqui do viaduto para lá, vai ter ali 3, 4 vereadores certo. Aí você pega ali a Fábrica,
para frente vai ter mais 3 vereadores. Você pega ali Vale do Sol, Popular, mais 3 vereadores. Então você tem 15 vagas na cidade. Você vai dividir pela cidade de acordo com a região, onde que todas as regiões divididas terão garantidamente representatividade. Porque no modelo hoje, não. No modelo hoje, se 15 pessoas forem eleitas, pode ser 15 moradores do centro, porque você disputa com todo mundo, com a cidade toda. Então você pode muito bem da mesma localidade ser eleito. Então várias áreas ficam sem representante. Acontece muito para deputado. Muriaé tem candidato, tem deputado, Cataguases não tem, Leopoldina não tem. E talvez se a gente criasse aqui um distrito aqui na região, Cataguases, Leopoldina, além Paraíba, e tivesse, aqui vai ter garantido 3 deputados. Então a gente já garantiria 3 deputados na região. Então, acho que o distrital, para mim, é o melhor modelo. Uma pena, acho que não vai ser aprovado, mas eu acho que deveria ser adiante. E eu quero falar agora também, por fim, aí, do tal do voto preferencial. Esse aí, para mim, era desconhecido. Eu fiquei sabendo aí, procurei pesquisar. A ideia deles é acabar com a eleição do segundo turno, que nós temos 2 turnos, né? Caso um candidato não some 50% mais um de votos, acontece o segundo turno, porque você tem que ter a maioria e mais um para comprovar que realmente existe um desejo popular que você seja eleito. E já aconteceu no Brasil 2 vezes de não ter segundo turno. Foi com o Fernando Henrique, em 94 e 98. Em 98, eu acho que foi mais surpreendente que Fernando Henrique disputou contra o Lula, o vice era o Brizola, e ainda teve o Ciro numa terceira via, ou seja, foi uma doideira. Ganhar do Lula e do Brizola no primeiro turno, ainda mais com o Ciro, então o Fernando Henrique ali tirou onda. Então a ideia deles para acabar com o segundo turno, além de você votar para o presidente, você vai botar um voto preferencial numa lista. Então vamos dar um exemplo. Eu quero votar no Bolsonaro, aí o segundo voto eu quero votar no Amoedo, o terceiro voto eu quero votar no João Dória, no quarto voto no Lula. Então você vai poder fazer uma lista, todos os candidatos vão estar lá, você vai fazer uma lista de preferência. Eu quero primeiro quem ganha um, mas se esse cara não ganhar, eu tenho um segundo para ser eleito, o terceiro, o quarto. Você vai pegar essa lista, aí vai ter a eleição no primeiro turno normal. Se nenhum candidato atingiu 51%, 50% mais um de voto, aí você vai começar a adotar essa lista de modo que você vai eliminando desde o último, o penúltimo, de acordo que até chegar o candidato a 50%. Complexo, vou explicar melhor. Deixa eu até tomar um biquinho aqui que é muito complicado. Teve uma eleição, nenhum candidato atingiu 50%. O último candidato ali é o Cabo Daciolo, um exemplo. Você vai pegar os votos do Daciolo, vai anular os votos dele. Vamos supor que o Daciolo teve 1 milhão de votos. Esse 1 milhão de votos do Daciolo vai passar para outros candidatos, de acordo com a listinha que você votou. Quem votou no Daciolo em primeiro, e quem você votou em segundo? Eu votei no Ciro. Então esse voto vai para o Ciro. Aí você vai contando os votos de todos, esse 1 milhão de votos você vai distribuindo esse 1 milhão do voto que o Daciolo teve, de acordo com a listinha que o candidato fez, de preferência, e vai transferindo esse voto para outros. Fez a contagem lá, não chegou o candidato a 50%, pega o penúltimo, faz a mesma coisa. Marina Silva teve aí 2 milhões de votos. Você vai pegar os votos da Marina Silva, 2 milhões, vai pegar a lista dela de cada um que votou, vai distribuindo ali de acordo com a proporção. Você vai eliminando até que de fato algum candidato chega a ter ali os 50%, que é o que define uma maioria absoluta. Eu, sinceramente, eu acho que o modelo do segundo turno, apesar de não gostar muito dele, acho que para mim deveria ser um turno só, porque acho que... Mas é interessante o segundo turno, porque no primeiro turno tem muitos candidatos, já teve 20 candidatos, 16 candidatos, 10 candidatos, e quando tem muita gente falando, para fazer um teste, você vai para um ambiente, uma boate, algum lugar, uma festa, todo mundo está falando, você não consegue prestar atenção no que está acontecendo, entendeu? Você fica perdido, muita gente fala ao mesmo tempo, barulho aqui, você no final das contas você não sabe o que está acontecendo, quem tá olhando aquela conversa ali, não sabe o que as pessoas estão falando. Então quando tem um segundo turno, só tem 2 candidatos, aí fica mais fácil analisar as propostas, para você ver
as ideias, qual é o melhor candidato. Então acho que o segundo turno tem uma certa vantagem, apesar de que eu achava que não deveria existir por causa dos conchavos, por causa de ser uma outra eleição, mas eu entendo porque tem segundo turno, entendeu? Porque no primeiro turno é muita gente falando, muita proposta, aí o candidato fica confuso, aí quando vai os mais dois votados vão disputar, aí você tem uma noção exata de qual é a melhor proposta que você quer para o país. Então, fica assim esse bate-papo de hoje. Mais para frente eu quero aprofundar nessas reformas aí, principalmente na questão do fim do voto eletrônico, né, que eu acho que é um debate interessante, mas isso aí fica para outro bate-papo. Fico aqui na saideira. Um abraço.